Olá, me chamo Daniel, sou o professor Daniel Nelson Zanska e eu estou pleiteando a vaga de professor do Estado para o ano de 2025 do Paraná. Sou professor da disciplina de arte e o tema da aula de hoje será sobre vanguardas europeias voltado para o cubismo. A problemática que inicia a nossa aula é de que forma o cubismo desafia a percepção tradicional da realidade e como podemos aplicar seus princípios para capturar e expressar múltiplas perspectivas em uma única obra de arte. Então, como que nós vamos abordar o cubismo pe- eh, diante da realidade do aluno nos dias de hoje? Então, essa aula traz a resposta com seus objetivos, que é identificar e apreciar as manifestações artísticas, considerando aspectos formais e estéticos do período cubista, criar produções artísticas a partir de referências e conhecimentos prévios sobre o cubismo, analisar e interpretar obras de arte considerando aspectos históricos e culturais. Como que vai ser a aula, pessoal? Primeiro, então, vou trazer a parte teórica, né, que vai ser uma aula expositiva, trazendo contexto histórico, as características do cubismo, os artistas e autores. Vamos fazer uma atividade de uma metodologia ativa que vai ser a gamificação, que vai auxiliar a memorização, e vamos finalizar com a produção artística e vamos, a partir disso, conseguir responder essa pergunta da problematização da nossa aula, ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos lembrar o que é a vanguarda europeia. Então, vanguarda europeia são movimentos artísticos que surgiram no século XX e eles romperam as tradições que existiam na época, buscando uma inovação e experimentação na arte. Aconteceram vários movimentos ao mesmo tempo na Europa. Entre eles foi o cubismo, que estamos estudando, futurismo, surrealismo, que influenciaram profundamente a arte moderna. Vanguarda é alguma coisa que sai à frente de tudo. É como hoje temos na moda. Quando alguma pessoa de famosa, né, rica, lança alguma tendência, lança um produto, uma camiseta, todo mundo começa a comprar e usar. Então, basicamente, vanguarda seria isso: estar à frente, dar um passo à frente de uma inovação onde outras pessoas começam a copiar, ok? Então, o cubismo, ele surge no início do século XX, por volta de 1907, em um contexto de rápidas mudanças sociais, tecnológicas e culturais na Europa. Foi uma resposta às tradições artísticas do passado e refletiu o clima de inovação que permeava a época, impulsionando por avanços científicos e pela Revolução Industrial. O cubismo surge como as outras que foi citado, porque a Europa estava passando por muitas inovações, foi a Revolução Industrial e esses avanços científicos. Os fundadores do cubismo se baseiam em Pablo Picasso, que é o que está na foto de camiseta listrada, e o Georges Braque, é o de cachecol. Então foram eles que inspiraram a criação do cubismo. Eles, a partir de estudos, né, da, das civilizações africanas e ibéricas, eles observaram muito as máscaras, os desenhos, e foi dali que eles trouxeram essa inspiração em aplicar nessas obras do cubismo, né? O movimento rejeitou a perspectiva linear e o naturalismo e foi fragmentando as formas, representando objetos múltiplos ângulos e ao mesmo tempo espelhando complexidade e fragmentação da realidade moderna. Aqui vocês podem ver abaixo dos artistas uma foto de diversas máscaras africanas e embaixo um desenho de uma pintura de Pablo Picasso mostrando a referência de uma máscara africana, beleza? As características do cubismo. Então, como já mencionado, foi a fragmentação e desconstrução. Os objetos são divididos em formas geométricas e planos múltiplos, como uma bola. A bola ela é circular na pintura cubista. Eles vão desfragmentar, eles vão dividir em dois, três pedaços e vão colocar em planos, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então vai ter essa desfragmentação. Não vai ser uma figura plana, linear, e sim com profundidades e fragmentação. Rejeição da perspectiva tradicional. Eles abandonam essa perspectiva de linear e tridimensional, seguindo por outros caminhos. Uso de formas geométricas, emprego de cubos, cilindros, esferas e outras figuras geométricas.
Ou seja, tudo que a gente vê em volta, o artista vai geometrizar, como uma árvore. Ele vai geometrizar o tronco de uma forma cilíndrica, a, a copa da árvore de uma forma triangular ou várias esferas, então ele vai geometrizar tudo que tem ao redor, né? O ser humano, a cabeça, uma esfera, o corpo retangular, tudo vai ser geometrizado. Representação múltipla, vários ângulos e perspectivas mostrados simultaneamente, redução das cores, uma paleta restrita, tons mais terrosos, influência da arte não ocidental, arte africana e ibérica. Os principais artistas: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Lehegger, Robert Delaunay, Albert Iglesias, Jean Metzinger. Vamos lá então para ver algumas obras deles. Pablo Picasso, né, então as duas principais obras dele mais conhecidas são a Les Demoiselles de Davignon, As Virgens de Davignon, né, que é considerada a primeira obra do cubismo. Nessa obra vocês vão ver no rosto das mulheres a, a representação das máscaras africanas e a geometrização dos corpos. E a pintura abaixo temos a Guernica, né, uma obra com muita referência cultural artística, na qual o Pablo Picasso faz uma crítica pela sociedade e pelo bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica durante a Guerra Civil. Então, nessa obra você vai ver vários elementos de dor, sofrimento dessa guerra perante esse quadro em que o artista faz. Georges Blake. Georges Blake traz, né, como uma das suas principais referências o violin and clandestique, né, que é um violino e uma vela representado de uma forma geométrica fragmentada em múltiplas perspectivas, ou seja, temos ali o violão e uma vela que nem eu falei, não está de uma forma geométrica completamente sólida, ela está fragmentada e ele traz vários pontos de vista, de múltiplas perspectivas, ou seja, como se estivesse vendo o violão de baixo, de cima, do lado direito e do lado esquerdo. Então, ele traz na pintura a pintura de várias percepções ao mesmo tempo, não só a vista de frente como era antigamente linear, tradicional. Então, ele traz o ponto diagonal, o ponto de vista de cima, de baixo, de lado. Então, traz isso que a gente consegue observar de George Blake. E também os tons terrosos, né? A limitação das paletas de cores, o cinza, o marrom, o tom ocre, que a gente pode observar nessa obra. Juan Gris, ele traz essa obra Cheguita, que ele traz uma composição clara e detalhada pela sua precisão geométrica e o uso harmonioso das cores, né? Aqui, né, o amarelo, o púrpura, o azul e um pouco do branco. A obra é do estilo cubista sintético, que combina com formas geométricas com uma paleta restrita e ordenada. Lembrando, pessoal, que o cubismo ele tem três períodos, tá? Só que hoje nós não vamos estar abordando porque o tempo é curto, então nós vamos trazer isso em uma outra aula, ok? Fernand Lehrer, então ele traz na obra Tilsit, a cidade, ele traz a pintura de uma cena urbana com cores mais coloridas e vibrantes, trazendo muitas figuras geométricas, né? Essa essa obra dele, ele incorpora elementos arquitetônicos e dá uma sensação de movimento da modernidade. Não sei se vocês conseguem ver ali, é, parece que tem uma calçada perto do poste roxo, há duas pessoas andando, tem alguns cartazes colados, né? Ferros ali de construção também. Então essa é uma referência de cidade. Robert Delaunay, na obra do T-Circus, traz nessa obra estilo orfismo e cores vibrantes do circo, e Albert Glaser na composição de 1917. É a pintura cubista que realiza formas geométricas e ângulos fragmentados para criar uma cena dinâmica e estruturada. Ela mostra essa abstração. E Jean Metzinger, na obra Le Gouter, onde ele traz uma cena de café com figuras humanas e objetos dispostos em formas geométricas fragmentadas. A obra destaca a integração na perspectiva múltipla e análise de volumes e espaços características do cubismo. Para uma melhor fixação do conteúdo, o professor traz para os alunos fazerem dupla e vai trabalhar o jogo da memória cubista. Então, vocês vão fazer um jogo da memória procurando a pintura do artista com o,
o criador da obra e vocês vão escrever o nome deles, vão falar o nome deles para uma melhor memorização. Depois vocês vão escolher uma dessas obras, aqui tem um exemplo da obra Guernica, e vão fazer uma produção artística. E enquanto nós vamos fazendo a produção artística, a gente vai conversar e a gente vai mostrar para você, aluno, como que a arte pode representar múltiplas perspectivas simultaneamente, em vez de seguir uma única visão linear tridimensional, ou seja, não acreditar só numa única verdade, numa única fonte, acreditar em vários pontos de vistas. Para vocês hoje, hoje, alunos, isso significa explorar novas formas de ver e representar o mundo de maneira mais complexa e inovadora. Espero que tenham gostado. Forte abraço, pessoal. Tchau.